Pessoal, Gilberto Kassab, presidente do PSD e candidato a vice de Ronaldo Caiado, disse que a chance de Flávio Bolsonaro ser eleito é zero. Grande articulador do centro-direita, ele afirma que o senador deve sofrer ainda mais desgaste após o início oficial da campanha eleitoral. Segundo Kassab, Flávio vai desabar quando o PT começar de fato a sua estratégia. Na avaliação dele, o Centrão não está neutro na disputa presidencial, mas sim com Lula. As declarações foram dadas durante encontro de Kassab e Ronaldo Caiado com empresários em São Paulo. E aí, você acha que Kassab tem razão ao dizer que Flávio não tem chances? Patrimônio de Flávio Bolsonaro é quase 2 vezes maior que o de Lula. Valores cresceram 370% em 8 anos, puxado principalmente por uma mansão em Brasília. Contas que chamam a atenção às vésperas da eleição. O senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, declarou patrimônio de mais de 8 milhões ao TSE. A quantia é 370% maior que a declarada na eleição de 2018, a última que ele disputou. Os valores também são 71% maiores do que os registrados por Lula. A diferença entre os patrimônios é de cerca de 3,5 milhões. A compra de uma mansão em Brasília de mais de 6 milhões fez os bens de Flávio dispararem. Ele quitou o imóvel em apenas 3 anos. E aí, o que você achou desses números? Comente e siga o Entretanto. Tal pai, tal filho. Igual. Tal pai, tal filho. Não achava que fosse, porque eu fui 4 anos colega dele. Só Ele que te enganou? Num determinado momento, sim, porque assim, Flávio, o Jair Bolsonaro tinha uma característica, né? Ele era autêntico, era aquilo que ele era, né? Então, assim, essa figura do bom moço do Flávio, quando ele vem e fala assim, questiona as urnas eletrônicas igual o pai, mas um assunto já vencido. Mas fala que tomou vacina. Fala que tomou vacina, mas fala assim, eu tive 2 filhas porque para que elas possam cuidar de mim na velhice. É óbvio que nós mulheres somos generosas, nós não vamos, mas não é obrigação só nossa, é obrigação da sociedade. Nós nascemos só para isso. Sim. Nós não vamos jamais abandonar nossos pais. Não é isso, mas é assim, é uma guarda compartilhada. Então assim, ele é a minha geração, um pouco mais novo que eu, mas é a minha geração. Não cabe na voz dele, não cabe, porque ele está, de novo, ele está com isso mudando o perfil de jovens no Brasil. Os jovens estão ficando mais conservadores do que o meu marido, que tem quase 60 anos de idade. Então, assim, tinha tudo para ter colocado uma mulher vice. É lamentável. Eu acho que, assim, tal pai, tal filho e... A senhora acredita que na criação de um personagem, talvez? Não, ele não está conseguindo sustentar. Não acho que seja um personagem, ao contrário. O personagem, se existia, está caindo, né? Porque, assim, é isso. Quando está no DNA, não adianta. Você olha no olho da pessoa, você sabe se a pessoa está falando a verdade ou se não está falando, se está falando da boca para fora. E você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Galera, vocês viram isso? O ex-comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, afirma que Bolsonaro tentou pressioná-lo para uma tentativa de golpe. Em uma reunião tensa após as eleições, o ex-presidente teria dito a seguinte frase para o militar: "Já te dei 2 cartões amarelos", teria dito Jair Bolsonaro. O episódio está relatado em um livro que será lançado em breve. O ex-comandante revelou ainda uma bronca de Michele no ex-presidente na frente da cúpula militar. Ele conta que durante um almoço, Bolsonaro pegou um copo de cerveja para fazer um brinde e tirar uma foto. No entanto, Michele teria lançado olhares severos condenando a cena. E aí, o que você achou desses relatos, hein? Pessoal, vocês viram isso? O pastor Silas Malafaia decidiu que não irá ao ato de campanha de Flávio Bolsonaro em Copacabana neste domingo. Evasivo, o líder religioso disse apenas que tem compromisso na igreja ao justificar a ausência. Em outro sinal de distanciamento, Malafaia disse ainda que ficará longe do ato de 7 de setembro, lá na Avenida Paulista. O evento está sendo organizado pelo PL e deve contar com vários nomes da direita. Malafaia era nome certo em eventos desse tipo até recentemente, mas agora já não esconde o distanciamento da campanha de Flávio. E aí, será que o pastor abandonou de vez o filho de Jair Bolsonaro? Bom dia! Saiu a declaração de bens de Flavionaro, mais um milionário criado com dinheiro público. Sabe aquele pessoal que gosta de reclamar que o Bolsa Família, que ajuda os menos favorecidos, é ruim? Dinheiro público indo para quem tem menos? Então, ele, Nicolas Ferreira, ficaram milionários com dinheiro público, certo? O que Nicolas fez antes? Nada. O que Flávio fez antes? Nada. Todo o patrimônio que eles têm vem de dinheiro
público, seja direta ou indiretamente. Então tá aqui, Flavionaro tem mais de 8 milhões de reais. 8 milha. A casa, a mansão lá em Brasília, ele declarou valendo 6.226.000 reais. A título de comparação, quando ele foi eleito no Senado Federal em 2018, ele tinha um apartamento na Barra da Tijuca que valia 917 mil reais. Mais um milionário criado com as mamatas do poder público. Sim, ficou milionário com o poder público. Nicolas Ferreira também. Seu Flavionaro, mais um milionário mamador de dinheiro público brasileiro. A última vez que o senhor encontrou outros parlamentares, tantos parlamentares, foi quando o senhor foi se explicar sobre o caso Márcio. O senhor considera esse episódio superado com o seu entorno? Olha, quem deve explicações é o Lula, né? Quando sai o balanço do BNDES? É outra burrice que eles falavam no debate. O balanço não pode ser publicado antes de pegar um empréstimo, senão o banco é liquidado. Como é fácil ser bolsonarista, né? Ah, e os milhões pro Vorcaro? Ai, pergunta pro Lula, quem deve explicação é o Lula. Não sou eu que liguei e falei, ô irmão, preciso aqui de uns milhõezinhos pro filme do meu papai Solucento. Aí, ó, aqui, ó, também esse caso da governadora. Ah, precisa saber o rombo que deixamos no BRB? Não, eu não posso contar não, só depois que eu pegar um empréstimo. Vocês são bestas, eu não posso fazer um negócio desse, né? Como é fácil ser bolsonarista? E eu não sei se vocês repararam, mas o banco vai quebrar se não pegar esse empréstimo. Os bolsonaristas conseguiram quebrar um banco. Roubaram tanto que quebraram um banco. Compartilha muito esse vídeo até chegar na tropa da chupeta, do soluço, do gado raivoso, da leoa, que ama o dinheiro do povo, para que a gente saiba, e eles deixem aqui nos comentários, o porquê que é tão fácil enganar essa cambada de jumento. Deixa aqui nos comentários se você sabe o motivo. E já me segue aqui e vamos pra cima, sem medo, sem dó. Mano do céu, de quem vocês têm mais medo? Do Lula continuar presidente ou da volta da família Bolsonaro? Se liga. Tem mais medo, neste momento, do Lula continuar governando? Ou você tem mais medo da volta da família Bolsonaro ao poder, alguém da família? Vou pedir para colocar no telão, porque esse dado mostra exatamente por que agora o nível de vantagem, eu diria, né, no primeiro turno é um pouquinho maior para o Lula. 45% dos brasileiros dizem que tem medo, principalmente da volta da família Bolsonaro. Então, 41% que dizem que tem mais medo da possibilidade do Lula. Era hora daqueles partidos que ficam ali, né, tido como centrão. Tem omissão, tem ali o centrão que fica pelo meio. Por quê? 45% não querem a volta da família Bolsonaro. 41%, né, tem medo que Lula continue lá, né, no poder. E o resto? Vai pro centrão? Vai para onde? Nessa pesquisa aí que saiu da Quest, passou agora na Globo News, eu peguei e trouxe logo para vocês aí. Ou seja, galera, 4 pontos ali a diferença do Lula para a família Bolsonaro. Só que quando você pega outro recorte, né, o Lula está à frente do Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro como no segundo turno. Essa galera não tem mais como ser ridícula e patética e burra. Né, essa história aí de que a candidatura do Flávio Bolsonaro foi barrada pelo TSE porque ele está afiliado no partido Missão do Renan Santos. Aí depois falam que o próprio e-mail do senador Flávio Bolsonaro, o e-mail institucional, foi usado para se filiar ao partido e tentou registrar a candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral. Pra que isso? Sabe, o tempo todo tentando tumultuar, sabe? Pra poder depois, aí chega na bolha bolsonarista, que só, né, se comunica, só se informa pelas correntes do Zap e não sei o quê, que, lá, como o sistema é frágil, fácil de fraudar, e aí já conecta com urna, já vira aquela palhaçada. Nós estamos sob constante ataque, sim sobre democracia, sim sobre a eleição mais importante. Eu achei que tinha sido em 2022, mas não é. Não é, essa é a mais importante. E a gente precisa vencer no primeiro turno, ou pelo menos ir pro segundo turno com uma margem muito boa, porque se for pra uma margem pequena, como foi em 2022, vai dar a margem para continuarem com a narrativa de que a eleição é comprada, que não sei o que foi fraudada, pipipi, popopó. E aí vem o Trump, vem o Rubio querer interferir aqui, e aí é isso que eles querem, porque eles querem um capacho pra gente poder ser o quintal deles. E eles falam isso com todas as letras, não é teoria da conspiração. Pelo amor de Deus, é só abrir as redes sociais, dar um Google. Vocês conseguem fazer, até quem não consegue nem fazer uma sinapse com 2 neurônios, consegue fazer uma busca no Google e se informar do que tá acontecendo. Qual que vai ser a próxima jogada do Tariflávio? Vai, sei lá, tomar uma facada que dia? Ou então um tiro aonde? Na orelha já foi. Né? No nariz? Cuidado, porque se for no nariz, é perigoso pegar, hein? Né? Pinóquio. Esqueci de comentar, rapidinho, voltei. E a questão da formação numa faculdade federal, na UFRJ, dizendo que tem formação em ciência política.
Ciência política? Justo vocês que são contra o sistema? Contra o sistema político? E ainda numa universidade federal que só tem maconheiro? Nossa, como vocês são hipócritas. Pessoal, na live de ontem, dia 13 de agosto de 2026, Flávio Bolsonaro muda sua versão e confirma a versão do partido do Missão. Ele disse que a sua assessoria recebeu e-mails de filiação fraudulenta, mas considerou que era spam. Tá vendo aí como são as coisas? Não, e mais uma, porque ele confirmou a um jornalista que ele não conhecia o Daniel Vorcaro. Vocês estão lembrados? Aí aparece, né, aquele áudio vazado, ele pedindo o restante do dinheiro, que já foram enviados mais de 60 milhões lá para os Estados Unidos, para o filme Dark Horse, do pai dele. Vamos ao vídeo, é rapidinho, pai bola. 10 segundos. O pessoal que está assistindo, que tinha muita pergunta sobre isso. Escuta aí. Vocês acompanharam aí hoje que teve uma fraude na minha filiação partidária, né? Tentaram, me filiaram, na verdade, ilegalmente a outro partido. O sistema não quer a sua candidatura, né? Então, assim, e só para informar para todo mundo, ô Dani, na verdade estava chegando, porque houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. É porque, como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu tenho um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Tá vendo aí? Depois ele vai dizer que não falou, mas tá gravado. Porque é igualzinho o pai. O pai fala uma coisa e depois lá na frente, não falei isso e tal. Aí a gente mostra os vídeos. Mas, ó, eu não vou muito longe. Porque essa família aí, Bolsonaro, né, eles se colocam, né, principalmente pro gado, como um antissistema. Mas já estão aí há 30 anos, né, como políticos. Todos são políticos. Todos eles. Mas eles abrem a boca, né, para falar que são antissistema. Até mesmo a mãe agora, do Flávio Bolsonaro e dos outros, né, do Eduardo e do Carlos, vai se candidatar ao Senado. Fica ligado no que a Dani Lima fala sobre a família Bolsonaro aí. Como a família Bolsonaro conseguiu vender a ideia de ser antissistema, tendo sido Bolsonaro deputado há 28 anos. Aí, não satisfeito, ele fez um filho deputado estadual, depois esse filho vira senador. Outro filho deputado estadual, depois vira deputado federal. Outro filho vereador, e agora vai ser candidato a senador também. E você tem até o Jair Renan, vereador e candidato a deputado. E usando o sobrenome do pai para ficar Jair Bolsonaro, na urna. Então, assim, a família inteira sobrevive de dinheiro público e do sistema público há décadas. Não, sem contar as ex-mulheres todas, né? E a atual, inclusive, Michele Bolsonaro. Então, é todo um ecossistema da família que há décadas, né, há mais de 30 anos, se alimenta só de recurso público, dinheiro público do sistema público, dizendo que é antissistema. É impressionante isso, como eles conseguiram criar esse negócio. E para finalizar, a dona Maria Cristina, da Globo News, foi certeira. Ela lembrou que em 2023 o presidente Lula foi filiado no PL. Vocês estão lembrados? E a investigação concluiu que o falseamento foi feito pelo próprio partido do PL. Gente, não tem como descartar que tudo isso foi uma tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral e a justiça eleitoral. Fica com o vídeo aí, tá? Curte, comenta, bota pra compartilhar. E o Flávio Bolsonaro e o PL teria interesse em fazer isso? Bem, há precedentes. Em julho de 2023, o presidente Lula, já eleito, foi, para o seu terceiro mandato, foi filiado ao PL. E foi aberta uma investigação pelo então ministro Alexandre de Moraes e concluiu-se que este falseamento foi feito pelo PL. Então, a partir disso, foi criada uma dupla checagem da filiação para evitar que algo do gênero acontecesse. Pelo que nós vimos hoje, quer dizer, na noite de ontem, que foi conhecido hoje, essa dupla checagem não foi suficiente. Há toda essa especulação, que eu acho que não pode ser descartada, que isso tudo tenha sido montado para desacreditar a justiça eleitoral e o sistema eleitoral brasileiro. Está mais do que evidente que não há nenhum problema no sistema eleitoral e na justiça eleitoral. O problema está em quem tenta falsear o sistema no Brasil. Quer dizer que essa história de filiação ao partido Missão partiu do próprio e-mail de Flávio Bolsonaro. Acabar ele disse que é fraude, é? Quer dizer que o próprio e-mail dele tem uma inteligência artificial, é? O candidato Renan do Missão disse que a solicitação de se ligar ao Missão veio do e-mail de Flávio Bolsonaro e foi confirmado pelo e-mail de Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro vai dizer que não foi ele não, foi uma inteligência artificial. E os bozoloides vão cair. Porque bozoloide é bozoloide. Bozoloide apanha, mas não aprende. Hugo Mota e o Davi Alcolumbre acabaram de dar um péssimo recado pro Flávio Bolsonaro. A própria direita não está disposta a entregar o centrão para ele. Hugo Mota é o presidente da Câmara e um dos principais nomes dos republicanos. Assim que o partido decidiu ficar neutro e liberar seus diretórios, o Mota anunciou que na Paraíba vai caminhar com o Lula. O Alcolumbre, o presidente do Senado é do União Brasil, partido que integra a União Brasil Progressista. A federação também ficou neutra, fora do palanque nacional do Flávio. Ao mesmo tempo, o Alcolumbre retomou a conversa com o Lula e passou a discutir uma das pautas mais populares do governo, o fim da escala 6x1.
Isso não quer dizer que o Mota e o Alcolumbre viraram petistas, né? O Centrão não muda de ideologia, ele muda de endereço quando sente que o poder pode trocar de mãos. E essa jogada do Lula, reconstruir as pontes com os dois presidentes do Congresso, impedir que partidos de direita entreguem suas estruturas ao Flávio e ainda tentar usar essa reaproximação para aprovar medidas populares antes da eleição. Mas o Flávio já perdeu uma coisa importante, o monopólio da direita. Ele herdou o sobrenome Bolsonaro, o PL e a base mais fiel do pai, só não conseguiu herdar os aliados. E pra nós isso é hilário. Agora, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e até a próxima. Eita, pessoal, quebraram novamente o sigilo bancário do Lulinha e parece que dessa vez é grave. Bora ver o vídeo. Agora, eu apurei também com os investigadores que houve, né, já a quebra de sigilo dos dados bancários do Fábio Luiz e que não se agregou muita informação por meio dessas informações do sigilo bancário, mas que o que complica bastante a vida do filho do presidente Lula são as mensagens. Não se agregou muito, traduzindo, não achou nada, só mensagem. Imagine o meu telefone, menino, se quebrar o sigilo, tanto de mensagem também que vão achar, eu mandando coisa pro meu galego. Ah, Maria, Deus me livre, é mensagem comprometedora, eu e meu galego mandando, né? Vocês sabem, coisa de conteúdo de adulto. Eita, Bolsonaro, você não dá uma dentro, não acharam nada, Bolsonaro. Todo o tempo de eleição, essa perseguição contra o Lulinha, tá aí, ó, não acha nada, só mensagem. O marqueteiro do Flávio fez uma mágica. Olha isso. Você achou o Bolsonaro aí? Pois é, nem eu. Ele, ó, sumiu. E, ó, foi a imprensa quem disse, tá? Não fui eu. A campanha dele decidiu esconder o sobrenome, porque a rejeição tá, digamos que, desconfortável. Quando nem a família quer usar o sobrenome, imagina o restante do Brasil. Mas aí eu olhei de novo pra logo e ficou esse V gigante. V de quê, gente? A campanha diz que é vitória. Só que o Brasil acabou de aprender um outro V no jornal. Vorcaro. O banqueiro que a Polícia Federal investiga. O das mensagens de irmão, dos 61 milhões do filme que a produtora jura que nunca recebeu. Homenagem subliminar? Coincidência? Olha, eu só perguntei. Resumindo a obra. Esconderam o sobrenome, mantiveram o V e a marca nasceu inspirada numa carta escrita da prisão. Isso não é campanha, é sessão de terapia. E enquanto isso, tem gente trabalhando. Fique esperto, hein, Brasil. O Flávio tá precisando esconder que é filho do pai dele. Olha a ironia. O Flávio chegou na disputa presidencial justamente porque carrega o sobrenome Bolsonaro. Foi escolhido pelo pai, herdou a base do pai e tenta se apresentar como continuador do pai. Só que, segundo relatos publicados pela imprensa, a estratégia inicial dos marqueteiros foi destacar apenas Flávio nas peças de campanha. O sobrenome ficou menorzinho ou simplesmente desapareceu. Por que será? Aliados atribuíram a mudança a uma tentativa de reduzir a rejeição e tornar o candidato mais aceitável para o eleitor do centro. Só que nasce o problema, porque se você tira Bolsonaro, sobra o quê? O Flávio tem capital político próprio para sustentar uma candidatura presidencial? Ou depende exatamente do sobrenome que a campanha tenta esconder? Alguém avisa que mesmo assim o Centrão não vai aceitar ele de jeito nenhum? E pior, depois na convenção do PL, eles voltaram a abraçar a marca Bolsonaro. E essa oscilação entrega o desespero e quando eles estão perdidos. Se mostra o sobrenome, era da rejeição. Se esconde, admite que o nome virou peso e ainda paga a única razão que colocou o Flávio nessa disputa. O filho quer dar os votos do pai, só não quer que o eleitor lembre de quem ele é filho. Se inscreva no canal, compartilhe se você gostou, deixa seu like e até a próxima. Eu quero acrescentar duas coisas que foram os meus pedidos, tanto à produtora quanto ao fundo, né, que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente em até 30 dias. Foi isso que eu pedi. Em até 30 dias. A conciliação mais estranha da história ganhou um novo capítulo. Depois da Michelle dizer publicamente que foi humilhada pelo enteado, o Flávio precisou gravar um vídeo de desculpas e implorar pelo apoio dela à campanha. Sim, o homem que pretende liderar a direita não conseguiu reunir espontaneamente nem a própria família. E depois, a Michelle respondeu que o perdoava, mas repare no formato dessa paz. Segundo a imprensa, ela vai gravar material para a campanha do Flávio, enquanto suas agendas presenciais ficarão concentradas em compromissos fechados no Distrito Federal. Ou seja, tem apoio, mas sob controle. Tem reconciliação, mas sem muita exposição. Tem união familiar, desde que haja roteiro, câmera e porta fechada.
E não é porque Michelle seja uma figura descartável, pelo contrário, ela tem influência própria entre mulheres evangélicos, públicos importantes para uma campanha que não pode se dar ao luxo de perder ela. Por isso, o Flávio teve que pedir desculpas em público. Ele não estava apenas tentando fazer as pazes com a madrasta capaz, ele estava tentando recuperar um ativo eleitoral. A Michelle vai aparecer na propaganda, mas essa participação limitada também deixa um recado. Ela ajuda Flávio a se entregar a ele o controle sobre a sua própria força política. A família está unida, sim. Só não esquece de fechar a porta antes de começar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e até a próxima.